A escrava anônima e o perdão que marcou a história. Eu era ainda uma menina quando experimentei os horrores de uma guerra. Vi famílias inteiras sendo mortas, casas destruídas, além de homens, mulheres e crianças sendo levados como escravos. Uma dessas crianças era eu. Nunca mais vi minha família. Fui dada como escrava à esposa de um oficial da mais alta patente do exército que invadiu o meu país. No início, fiquei muito deprimida. Não queria comer e nem dormir. Quando a noite chegava, ainda me lembrava dos horrores que vivi. E servir a esposa de uma pessoa que havia sido comandante do exército que dizimou meu país sufocava meu coração. Sempre de cabeça baixa, eu perambulava por aquela casa enorme, com uma ferida aberta e sangrando no meu peito. Mas depois de algum tempo, percebi que não adiantava continuar naquela situação. Eu precisava me levantar. Mas muitos sentimentos como revolta, ira, desejo de vingança, humilhação e dor me puxavam para baixo. E eu pensava, Deus, por quê? Eu me sentia muito só, não tinha ninguém para me apoiar. Meus pais, vizinhos, minha família, eu não tinha mais. Foram todos levados para longe de mim. Não sei se haviam se tornado escravos como eu ou se foram mortos. Os que ficaram no meu país sofriam muito com a fome e o medo de novas invasões. O tempo foi passando e resolvi me alimentar. Com isso, as coisas foram ficando mais claras na minha mente. Passei a servir a minha senhora e fui ganhando a confiança dela. Um dia, enquanto eu penteava seus lindos cabelos negros, ela deixou escapar algumas lágrimas. Então perguntei, minha senhora, por que está tão triste? E ela me respondeu dizendo que era porque o seu esposo estava com lepra. Fiquei em silêncio e depois de um dia de trabalho, fui para o alojamento das escravas. Não podia parar de pensar no que ela havia me falado. Meu coração até pareceu se alegrar. Pensei, a mão do Senhor Deus está castigando esse homem por tudo que ele fez com o meu povo, amando o governante da Síria. Mas aquele pensamento passou a me incomodar. Não me sentia bem com ele, havia algo errado. E aí fui me lembrando do meu país, do que os meus governantes haviam feito, e muita coisa do que a gente estava fazendo e os governantes permitindo eram contra a lei de Deus. E nós conhecíamos a lei do Senhor, mas estávamos vivendo distante dele, não queríamos saber de cumprir os seus mandamentos. E assim comecei a pensar, que diferença havia entre os nossos atos e os atos dos nossos inimigos? O que nos tornava mais justos diante do Senhor Deus do que eles? Nós sabíamos o que era o certo e mesmo assim escolhemos seguir pelo caminho da rebeldia e da idolatria. Nós tínhamos profetas, homens de Deus, que continuamente nos alertavam dos nossos erros. Sim, o profeta. Havia um profeta em uma cidade chamada Samaria, que se chamava Eliseu. Ele predisse todas as coisas que aconteceria com o nosso povo. Ele certamente poderia curar o esposo da minha senhora. Mas meu coração estremeceu. Veio à minha mente as lembranças do dia em que fui capturada, com minhas mãos e meus pés amarrados e o sangue do meu povo escorrendo pelas ruas. Como eu poderia ajudar ao homem que ordenou aquelas atrocidades? No dia seguinte, lá estava eu, servindo um chá para minha senhora, que estava ainda com semblante triste. Desta vez, nem me atrevi a perguntar por quê. Terminei meu dia de trabalho e fui novamente para o meu alojamento. E assim foram se passando os dias, mas eu não conseguia tirar o pensamento do profeta de Deus da minha mente. Sabia que ele curaria o esposo da minha senhora, mas estava resistindo a isso. Por vários dias, questionamentos vieram à minha mente, especialmente o sentimento de vingança. Ou até se a minha senhora daria algum crédito à palavra de uma simples menina escrava. Não sabia o que fazer e não conseguia mais dormir com a lembrança do profeta de Samaria na minha mente, que me perseguia dia e noite. No dia seguinte, como de costume, fui pentear os cabelos de minha senhora e novamente ela começou a chorar.
Olhei para ela e vi toda a dor do seu coração. Já tinha ouvido falar da fama do meu senhor, de como o rei o considerava e de como ele era respeitoso para com todos os seus servos e soldados. Todos estavam tristes, pois a condição dele piorava dia após dia, e não havia mais nada que pudessem fazer para livrá-lo da lepra. De repente, quase que de impulso, me curvei diante de minha senhora e lhe disse, com a cabeça baixa, disse a ela: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Minha senhora levantou o meu rosto pelo queixo e pediu que eu repetisse o que havia acabado de falar. Eu tremi por dentro, mas repeti. Inesperadamente, ela deu crédito às minhas palavras. E ela, mais do que depressa, deu ordens aos seus servos para que chamasse o seu esposo. Fiquei num canto e pensei comigo, será que meu senhor dará ouvidos à palavra de uma simples menina escrava? No dia seguinte, acordei ansiosa para encontrar-me com minha senhora. Dessa vez, o semblante dela estava diferente. Ela segurou minhas mãos e me olhou com confiança. Havia esperança no olhar dela. Não me atrevi a perguntar nada. Alguns dias se passaram e meu senhor não se encontrava na casa. Soube que ele havia ido até o rei e contado a minha história. Nossa, o grande rei da Síria ouviu o que uma menina escrava havia dito e não só ouviu, como ainda enviou uma carta ao rei do meu povo. Eu fiquei apreensiva e pensativa sobre como tudo aquilo tinha tomado uma proporção tão grande. E se o profeta de Samaria recusasse ver o meu senhor? E se o rei impedisse? Todas essas perguntas também começaram a passar pela minha mente. Os dias foram se passando lentamente, sem notícias do meu senhor. Mas uma determinada manhã, eu acordei com um grande alvoroço tomando conta da casa. Meu senhor estava de volta e estava curado. Foi então que ouvi de um soldado que guardava a casa do meu senhor que todos deveriam ir para o pátio interno. Fomos todos correndo e ficamos lá esperando. E ali, bem na sacada dos aposentos do meu senhor, ele apareceu ao lado da minha senhora. Sua pele parecia a pele de um bebê, completamente restaurada. Para meu espanto, ele dirigiu o olhar para mim e exclamou diante de todos: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Essa é a reinterpretação da história de Naamã e uma garota escrava que está na Bíblia em 2 Reis 5. Naamã, um homem poderoso, mas que diante da lepra se deparou com a sua fragilidade e humanidade. Ele, temido capitão do exército inimigo, foi abençoado por uma menina escrava, provavelmente capturada por ele e sua tropa. Também é a história do encontro de duas mulheres, uma delas, uma menina escrava de guerra, que nem sabemos o seu nome. A outra, a esposa do comandante do exército de um poderoso reino. Ambas se encontraram em meio à dor. A menina anônima tinha tudo para se calar e ter sua vingança, mas ao invés de responder com ódio ou ressentimento, ela decidiu perdoar e usar de graça e misericórdia. O que podemos aprender com essa história? Alguém pode ter lhe causado danos intencionalmente ou não. Assim como a garota escrava, você pode escolher ficar ressentido e cheio de ódio, ou pode decidir perdoar e usar de graça e misericórdia. Mesmo que seja difícil, você sabe a quem recorrer para obter ajuda e cura de uma lepra que não é visível, mas que corrói tanto como a lepra. A falta de perdão. O perdão nos liberta e escreve uma nova história em nossas vidas. Ore a Deus e peça para Ele te ajudar com isso. Com certeza Ele vai te levar por caminhos que te libertarão. Diga a Ele que você não consegue sozinha. Ore por países e pessoas que estão em guerra. Assim como a história que ouvimos, ainda hoje temos guerras terríveis, pessoas perdendo tudo e tendo que se refugiar em outros países. Ore para que o conforto e o perdão possam chegar até aos corações dessas pessoas. Acima de tudo, que eles encontrem aquele que tem a cura e a salvação para suas almas, Jesus.
Também, assim como a menina falou do profeta para sua senhora, fale de Jesus para as pessoas que você conhece. Não tenha medo ou receio de que elas não vão te ouvir. Você pode se surpreender, assim como a menina escrava, e ver vidas sendo transformadas. Você ouviu Conectando Histórias? Conte essa história para alguém essa semana. Compartilhe o link com outras pessoas, inscreva-se no canal, comente e clique no botão de curtir para que mais pessoas possam ouvir essas histórias e serem abençoadas.